O mundo de Elias era um ronco surdo e poeira vermelha, um ronco que começava antes do sol nascer e só morria muito depois que a última luz se apagava atrás das serras de Minas Gerais. Era o som da britadeira, a velha máquina que mastigava pedras o dia inteiro, cuspindo cascalho e um pó fino que grudava na pele, entrava nos pulmões e pintava os cabelos de um ruivo sujo e permanente. Aos 30 anos, Elias sentia que o ronco da máquina já fazia parte dele, uma vibração constante nos ossos, o ritmo monótono da sua própria vida sendo triturada. Calor. Um calor que subia do chão, emanado das peras, caía do céu como um castigo. O suor escorria por suas costas, desenhando rios escuros na camada de poeira que cobria sua camisa. Ele empurrou a alavanca, sentindo o tranco familiar nos ombros, quando a mandíbula de aço da máquina abocanhou outra rocha. A gargalhada metálica e ensurdecedora que se seguiu era a trilha sonora do seu dia. De todos os seus dias. 3 anos. 3 anos desde que Ana se foi, levando com ela as cores e os sons suaves do mundo. Agora restava apenas o cinza do cascalho, o vermelho da poeira e o grito da britadeira. E Sofia, sua menina, com 7 anos, e os mesmos olhos grandes e curiosos da mãe. Era por ela que ele se deixava engolir pela pedreira 6 dias por semana. Por ela que ele respirava aquele pó que aguentava os gritos do encarregado e o peso nos ombros que não era só da fadiga. De repente, um som errado, um engasgo. O ronco poderoso da máquina vacilou, tornou-se um gemido metálico, um protesto arrastado, e então, silêncio. Um silêncio tão repentino e profundo que pareceu mais alto que o barulho de antes. O zumbido que ficou em seus ouvidos era como o eco de um fantasma. De novo, Elias? A voz do supervisor, seu Valdomiro, era como lixa. Essa porcaria quebrou de novo? Você não consegue fazer nada direito? Elias não respondeu. Apenas limpou o suor da testa com as costas da mão, deixando um rastro de lama na pele. Sabia o que viria a seguir. Gritos, ameaças de descontar do seu pagamento miserável, a humilhação de sempre. Ele era apenas mais uma peça quebrada, tão descartável quanto a correia gasta daquela máquina. Foi nesse momento, no meio do silêncio opressor e da raiva impotente de Valdomiro, que o celular vibrou no bolso. Um aparelho velho, com a tela trincada. Um número desconhecido de outro estado. Provavelmente cobrança. De novo, ele ignorou. Mas o telefone insistiu, vibrando com uma urgência que parecia deslocada naquele lugar onde nada nunca acontecia. Vai atender essa droga ou não? Rosnou Valdomiro. Com um suspiro, Elias atendeu, virando-se de costas para o supervisor. Alô? Senhor Elias Gonzaga de Oliveira? Perguntou uma voz feminina, clara e profissional, tão limpa que parecia vir de outro planeta. Sou eu, respondeu a voz rouca pela poeira. Meu nome é doutora Helena Sampaio. Falo do escritório de advocacia Sampaio e Associados. Estou ligando a respeito do inventário do senhor Inácio de Oliveira. Elias franziu a testa. Tio Inácio, o irmão de seu pai. Um homem que ele mal conhecia, uma sombra na memória, uma figura que a família dizia ter se embrenhado no mato décadas atrás e nunca mais voltado. Meu tio, aconteceu alguma coisa? Houve uma pausa do outro lado da linha.
O senhor Inácio faleceu há cerca de 4 meses, senhor Elias, e o senhor foi localizado como seu único herdeiro legal. Herdeiro. A palavra soou estranha, estrangeira. Homens como Elias não eram herdeiros, eram devedores. Herdeiro do quê? Ele não tinha nada. Ele era proprietário de um sítio na zona rural, continuou a advogada com uma paciência calculada. Uma propriedade de terra. O senhor precisa comparecer ao nosso escritório para dar andamento à documentação. Elias sentiu uma viragem, uma propriedade, terra. A palavra ecoou dentro dele, abafando o zumbido em seus ouvidos. Por um instante, uma fagulha de algo que ele não sentia há muito tempo, esperança, ameaçou acender. Mas a vida já tinha lhe ensinado a apagar essas fagulhas antes que virassem incêndio. Onde é isso? Conseguiu perguntar. O sítio fica aqui na nossa comarca. O senhor precisará viajar. Viajar. A palavra o trouxe de volta à realidade com a força de um soco. Viajar custava dinheiro. Dinheiro que ele não tinha. O conserto da britadeira seria descontado do seu salário. O aluguel estava para vencer. A esperança morreu antes mesmo de nascer, sufocada pela poeira vermelha da pedreira. Aquela noite, o silêncio em seu pequeno barraco de 2 cômodos era pesado. Sofia dormia no único quarto, um anjo sereno em meio à pobreza gasta. Elias sentou-se na cozinha, olhando para a única conta de R$ 50 que tinha na carteira. Era para a comida da semana, a viagem. A ideia era absurda, uma loucura, mas a voz da advogada não saía de sua cabeça. Uma propriedade de terra. Ele se levantou e foi até a porta do quarto. A luz fraca do poste da rua entrava pela janela, iluminando o rosto de Sofia. Ela se mexeu no sonho, abraçando o urso de pelúcia remendado. No peito de Elias, sob a camisa puída, a corrente fina com o medalhão de prata de Ana pareceu pesar 1 tonelada. Ele o segurou, o metal frio contra a pele quente. Lembrou-se da última conversa no hospital, o cheiro de antisséptico no ar, a mão dela fraca na sua. Promete, Elias, ela sussurrou, a voz um fio. Promete que vai dar a ela um lugar com terra para pisar. Um quintal onde ela possa correr sem medo. Ele tinha prometido, uma promessa que se tornara um fardo, uma prova diária de seu fracasso. Ele não conseguia dar a ela nem mesmo um quarto que não tivesse goteiras. A decisão foi tomada ali, no escuro, com o medalhão na mão e a memória de Ana no coração. Era uma aposta estúpida, desesperada, mas era a única que ele tinha. Na manhã seguinte, antes de o sol nascer, ele bateu na porta de seu vizinho, seu Osvaldo, um aposentado que vivia de um salário mínimo. O constrangimento queimava o rosto de Elias. Seu Osvaldo. Desculpa o incômodo, começou ele, sem conseguir encarar o vizinho nos olhos. Preciso de um favor, um dinheiro emprestado, para gasolina, coisa urgente. Seu Osvaldo o olhou com seus olhos cansados, cheios de uma compaixão que doía mais que a recusa. Ele suspirou, entrou em casa e voltou com 2 notas de 20 e uma de 10, amassadas. Provavelmente tudo o que ele tinha até o próximo pagamento. Juízo, meu filho, disse o velho, colocando o dinheiro na mão de Elias. O peso daquelas notas era maior que o de qualquer pedra na pedreira. A viagem foi um teste de resistência. O velho Chevette, um guerreiro cansado, reclamava a cada subida íngreme da serra.
O motor superaquecia, forçando Elias a parar no acostamento precário, abrindo o capô para a fumaça branca escapar com um silvo raivoso. A poeira vermelha da estrada de terra entrava pelas frestas das janelas, cobrindo tudo, fazendo Sofia tossir. Papai, já está chegando na fazenda do príncipe? Ela perguntou pela 10ª vez, a vozinha abafada pelo barulho do carro. Elias forçou um sorriso. Quase, meu amor, é uma fazenda especial. Ele tinha ligado para a advogada, que lhe passou as instruções. Ela foi simpática, mas seu tom continha uma nota de cautela que ele, na época, não quis entender. Seja prudente, senhor Elias. A propriedade está abandonada há muito tempo. Bem, seu tio não era um homem de muitos amigos. Avisei ao sargento da polícia local que o senhor estaria por lá, só por precaução. A região é isolada. Precaução. A palavra o incomodou, mas a imagem de um sítio, de uma propriedade, era mais forte. Ele imaginava uma casinha simples, talvez precisando de uma pintura, um pasto que poderia ser limpo, um lugar para começar de novo, um lugar com terra para Sofia pisar. Depois de horas que pareceram dias, seguindo uma trilha que mal merecia o nome de estrada, ele avistou. E seu coração, que vinha batendo com uma ansiedade esperançosa, parou. E depois afundou. Não era uma casa, era um esqueleto. O que um dia fora a sede do sítio era agora uma carcaça de madeira podre e tijolos aparentes. O telhado havia desabado quase por completo, criando buracos negros que encaravam o céu. As janelas eram órbitas vazias, sem vidro, sem vida. O mato, alto, seco e amarelado pelo sol, tinha engolido o que restava das paredes, subindo como uma maré de desolação. Pai! Sussurrou Sofia, agarrando seu braço. Aqui tem fantasma! Elias não conseguiu responder. Ele saiu do carro, as pernas bambas. O silêncio era total, quebrado apenas pelo zumbido de insetos e o farfalhar do vento no mato seco. O cheiro era de mofo, de abandono, de morte lenta. Ele se sentiu um idiota, um completo imbecil. Tinha arrastado a filha para o meio do nada, gasto o dinheiro que não tinha, tudo por um sonho estúpido. A promessa que fizera a Ana ecoou em sua mente como uma zombaria. Ainda assim, já que estava ali, ele tinha que ver tudo. Deixou Sofia no carro trancado e caminhou em direção aos escombros, cada passo um esforço. O interior da casa era ainda pior. Vigas pendiam perigosamente. O chão estava coberto de entulho, fezes de animais e o que pareciam ser os restos apodrecidos de móveis. A uns 50 metros da casa havia outra estrutura, maior e em estado ainda mais lastimável, a cocheira. Metade dela era apenas um amontoado de madeira retorcida. A outra metade parecia se segurar por um milagre teimoso. O cheiro de decomposição era forte ali. Ele entrou com cuidado, a luz do sol entrando em faixas pelas frestas do telhado quebrado. Dentro, o caos reinava, baias destruídas, restos de feno velho transformado em pó, ferramentas enferrujadas espalhadas pelo chão de terra batida. No meio da penumbra, ele viu uma velha picareta de mineiro, com o cabo de madeira rachado, encostada num canto, um vestígio de um trabalho antigo, abandonado como todo o resto. Frustração e raiva borbulhavam dentro dele. Raiva do tio que ele mal conheceu, raiva do mundo,
Raiva de si mesmo por ter acreditado. Ele chutou uma lata enferrujada que rolou com um barulho oco. Estava prestes a dar as costas e ir embora, a engolir a derrota e voltar para a pedreira, quando algo chamou sua atenção. No fundo da cocheira, parcialmente escondida por uma pilha de tábuas podres e sacos de estopa rasgados, havia uma parede. Uma parede de tijolos. Não seria nada de estranho se não fosse por um detalhe. Os tijolos eram novos, ou pelo menos muito mais novos que todo o resto. A cor era um vermelho vivo, quase vibrante na escuridão, e o cimento que os unia era claro, quase branco, aplicado com uma mão que, se não era de mestre, era recente. Contrastava violentamente com a madeira cinzenta e apodrecida ao redor. Por quê? Por que alguém construiria uma parede nova e sólida no fundo de uma cocheira caindo aos pedaços? A curiosidade, uma força que Elias pensava ter perdido, o puxou para frente. Ele começou a afastar o entulho, as mãos sujas de terra e ferrugem. As tábuas eram pesadas, os sacos soltam uma nuvem de poeira sufocante, mas ele continuou, movido por uma intuição súbita, uma sensação elétrica na nuca de que ali, naquela anomalia, naquela parede que não deveria existir, estava a verdadeira razão de sua jornada. A parede nua o encarava, limpa do entulho. Ela parecia ainda mais deslocada, um remendo novo numa roupa podre. Elias passou os dedos pela superfície áspera dos tijolos. Eram sólidos, a argamassa bem selada. Não havia maçaneta, nem fechadura, nem sinal óbvio de uma porta. Era apenas uma parede. Talvez fosse só isso. Uma reforma inacabada, um delírio de um velho solitário. O desapontamento começou a retornar, gelado e familiar. Ele estava vendo coisas, procurando significados onde só havia ruína. Mas seus olhos se fixaram na picareta de mineiro encostada no canto. O cabo de madeira estava rachado, a ponta de ferro coberta por uma camada grossa de ferrugem. Era pesada, sólida, real. Ele a pegou, o peso surpreendente em suas mãos. Era uma ferramenta feita para quebrar, para abrir caminho através da rocha teimosa. Se aquela parede escondia algo, aquela será a chave. O primeiro golpe foi hesitante. A ponta da picareta bateu no cimento com um toque, arrancando uma lasca branca. Poeira. O segundo golpe foi mais forte. Ele ajustou a pegada, sentindo os músculos das costas se contraírem. O som foi mais profundo, um tunk que ecoou pela cocheira silenciosa. Um pequeno buraco se abriu, revelando a escuridão por trás do tijolo. Não era rocha, era oco. Uma onda de adrenalina percorreu o corpo de Elias, varrendo o cansaço e a frustração. Ele golpeou de novo e de novo, o ritmo acelerando, cada impacto um batimento de seu coração disparado. Tijolos se soltaram, caindo no chão de terra com baques surdos. O buraco cresceu, uma boca escura se abrindo na parede. O ar que saiu de dentro era frio, com um cheiro de terra úmida, de tempo aprisionado. Quando a abertura foi grande o suficiente para ele passar, Elias parou, ofegante. O suor escorria em seus olhos. Ele pegou o celular, ligou a lanterna e apontou o facho de luz para dentro. Era um pequeno compartimento, não muito maior que um armário, escavado na terra, com as paredes reforçadas por tábuas grossas, e no chão,
Empilhadas com um cuidado metódico, estavam 5 caixas de madeira escura. O tempo pareceu parar. O som de sua própria respiração era um trovão em seus ouvidos. Com as mãos tremendo, ele se espremeu pelo buraco. As caixas eram pesas, feitas de uma madeira robusta, fechadas com pregos grossos e enferrujados. Ele usou a ponta da picareta como alavanca para forçar a tampa da primeira. A madeira gemeu, resistiu e então cedeu com um estalo alto. A luz da lanterna revelou o conteúdo: maços, desdas de maços de dinheiro organizados e amarrados com barbante. As notas eram antigas, de cores desbotadas. Cruzados cruzeiros, cruzados novos, uma fortuna de um tempo morto, papel sem valor. O coração de Elias despencou. Era essa a grande herança? Uma coleção de lixo histórico? Ele remexeu os maços, a decepção amarga na boca. No fundo, porém, havia algo mais. Envelopes amarelados. Dentro, cadernetas de poupança antigas, títulos de capitalização do governo. Tudo em nome de Inácio de Oliveira. Talvez valessem alguma coisa para um colecionador. Talvez não. Ele passou para a segunda caixa, mais difícil de abrir. Quando a tampa finalmente se soltou, o cheiro de meta e de óleo velho encheu o ar. Dentro, enrolados em panos manchados, estavam relógios de pulso antigos, correntes grossas de ouro, anéis com pedras que brilhavam opas sob a poeira, e joias femininas, brincos delicados, um colar de pérolas. Aquilo tinha valor, valor real. Elias sentiu o coração acelerar de novo. A terceira e a quarta caixas continham documentos, escrituras de imóveis, contratos de compra e venda, certidões e fotografias. Um homem magro, de olhar duro, posando em frente a lojas, armazéns, postos de gasolina. Seu tio Inácio, um homem de negócios, um homem com segredos. A quinta caixa, a última, era a mais pesada de todas, muito mais pesada. Elias precisou usar as 2 mãos para arrastá-la para mais perto da luz. A tampa, teimosa, só abriu depois de muita força, os pregos gritando em protesto. Ele apontou a lanterna para dentro e esqueceu de respirar. Não eram moedas, não eram joias. Eram 12 pequenos lingotes de um metal amarelado e denso. Brilhavam com uma luz própria, profunda, inconfundível. Cada um do tamanho de um pequeno tijolo, mas com um peso que desmente a seu tamanho. Ouro. Elias estendeu a mão, os dedos trêmulos, e tocou a superfície de um deles. Estava frio, liso, pesado, um peso inacreditável, como se ele estivesse segurando um pedaço do próprio sol. Ele o levantou. O esforço foi maior do que esperava. Sentou-se no chão de terra, o lingote em seu colo. A poeira, o cheiro de mofo, o mundo lá fora, tudo desapareceu. Só existia aquele peso em suas mãos, o peso de uma nova vida, o peso de um perigo que ele ainda não conseguia compreender. Quanto valia aquilo? Milhares? Dezenas de milhares? Ele não tinha ideia, mas sabia com uma certeza que vinha do fundo da alma que era mais dinheiro do que ele jamais veria em 10 vidas de trabalho na pedreira. A promessa a Ana, o quintal de Sofia, uma casa sem goteiras, uma escola boa. Tudo estava ali, naquele pedaço de metal frio. Ele ficou ali sentado, no escuro, por um tempo que não soube medir. Minutos ou 1 hora, o choque era tão grande
que o deixara paralisado. Foi o som de um motor que o trouxe de volta. Um motor se aproximando pela trilha de terra. Um som grave, de carro grande e velho. Elias congelou. A adrenalina agora era diferente. Não era de euforia, mas de puro pânico. Ninguém sabia que ele estava ali, exceto a advogada e o sargento que ela tinha avisado. Seria ele? Sofia! Ele sussurrou para o nada, o coração martelando contra as costelas. A menina estava trancada no carro. Seura, por enquanto, ele se arrastou para fora do buraco, o corpo rígido de tensão. Empurrou as caixas de volta para o esconderijo, cobriu a abertura com as tábuas podres da melhor forma que pôde. Ficou em pé, ofegante, segurando a picareta com força. A ferramenta de descoberta agora era uma arma. Um Ford Pampa velho, enferrujado e sujo de barro, parou em frente à cocheira. A porta do passageiro se abriu com um rangido. Desceram 3 homens. Nenhum deles usava farda. Eram homens da terra, com a pele queimada de sol e mãos calejadas. Mas seus olhos não eram de trabalhadores. Eram frios, calculistas, predadores. O mais alto, um homem de barba grisalha e chapéu de palha, caminhou em sua direção. Um sorriso fino brincava em seus lábios, mas não chegava aos olhos. Boa tarde. O senhor deve ser o parente do finado Inácio, disse ele. A voz era calma, quase amigável, mas soava como pedras se chocando. Sou, respondeu Elias, a garganta seca. Ele apertou o cabo da picareta. Meu nome é Bento. Esses são Cícero e Valdir, disse o homem, apontando para os outros 2, que ficaram para trás, observando. A gente era parceiro de negócio do seu tio. Ficamos sabendo que ele bateu as botas. Uma pena. Elias não disse nada. O silêncio se esticou, pesado. Então, continuou Bento, olhando ao redor da cocheira com um interesse exagerado, os olhos passando lentamente por cada canto escuro. O Inácio sempre foi um homem de guardar as coisas. Tinha medo de banco. Dizem que ele gostava de enterrar os tesouros dele. O sorriso se alargou. A gente tinha umas contas para acertar com ele. Uma dívida. Coisa grande. E como o senhor agora é o dono de tudo, a dívida é sua. Não sei de dívida nenhuma, disse Elias, a voz mais firme do que ele se sentia. O sorriso de Bento desapareceu. Olha, rapaz, não vamos enrolar. Todo mundo por essas bandas sabe que o Inácio escondeu coisa de valor nesse buraco. Coisa que ele negociou com muita gente. Coisa que por direito é nossa. Nós só viemos buscar o que nos pertence. O segundo homem, Cícero, mais baixo e forte, deu um passo à frente. Nós já reviramos a casa. Não tem nada lá. Só sobrou este chiqueiro aqui. O medo de Elias se transformou em uma raiva fria. Eles estavam falando de roubo. Na sua cara, esta propriedade é minha e não tem nada aqui para vocês. Peço que saiam. Agora. Bento soltou uma risada curta sem humor. Você não entendeu, pois não? Você está sozinho, com uma menininha no carro. Ninguém vai ouvir você gritar. Ninguém vai sentir sua falta por dias. Nós vamos virar essa cocheira de cabeça para baixo. Com ou sem a sua ajuda, é mais fácil se você colaborar. Ele deu mais um passo. Valdir e Cícero começaram a se espalhar, um para cada lado, cercando Elias. A cocheira, que antes parecera grande, agora era uma armadilha claustrofóbica. O mundo de Elias encolheu. Reduziu-se aquele espaço empoeirado, ao cheiro de mofo, aos 3 vultos ameaçadores
e ao peso da picareta em suas mãos, ele pensou em Sofia, na promessa a Ana. A fortuna escondida a poucos metros dali era inútil se ele não saísse vivo. Vamos fazer assim, disse Bento, parando a poucos metros dele. Você nos mostra onde está. A gente pega uma parte, a maior parte, e deixa um trocado para você, pela sua honestidade. Era o fim. Ele não tinha como lutar contra os três. Foi quando um som diferente cortou o ar. Distante, mas se aproximando. Outro motor, mais leve, e o som inconfundível de cascalho sendo esmagado por pneus em alta velocidade. Os três homens se viraram, surpresos. Elias também. Uma caminhonete da polícia militar, branca e azul, surgiu na trilha em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Ela freou bruscamente ao lado do Pampa e dois policiais desceram, já com as mãos nos coldres das armas. Um era mais velho, um sargento com um bigode grisalho e uma expressão de quem já viu de tudo. O outro, um soldado jovem, com os olhos alertas. "Algum problema por aqui, Bento?" perguntou o sargento, a voz carregada de autoridade e um cansaço familiar. O rosto de Bento se transformou. O predador deu lugar a um cordeiro. "Que isso, sargento? Nenhum problema. A gente só veio dar as boas-vindas ao novo vizinho, oferecer ajuda se ele precisar." O sargento olhou para Elias, para a picareta em suas mãos, para seu rosto pálido e suado. "É verdade, meu amigo." Elias engoliu em seco, o alívio o deixando tonto. "Não, senhor. Eles invadiram minha propriedade, me ameaçaram, disseram que iam revirar o lugar à força." O olhar do sargento endureceu. Ele se virou para Bento. "Eu conheço você e sua laia. Sempre metidos em rolo. Vocês têm 10 segundos para sumir da minha frente, antes que eu leve os 3 por invasão, ameaça e o que mais eu encontrar no carro de vocês." Bento e seus homens não discutiram. Lançaram um último olhar para Elias, um olhar que prometia que aquilo não tinha acabado, e entraram no Pampa. O carro partiu cantando pneu, desaparecendo na poeira. Quando o som do motor sumiu, Elias sentiu as pernas cederem. A picareta caiu de sua mão com um baque surdo. "O senhor está bem?" perguntou o sargento, se aproximando. "Estou. Obrigado." "Como? Como o senhor soube?" "A advogada da capital, a doutora Helena, me ligou", explicou o sargento. "Disse que o herdeiro do Inácio vinha hoje e que era para eu ficar de olho. O seu tio tinha muitos inimigos, e esses aí," ele cuspiu no chão, "são os piores." O sargento olhou para a parede com o buraco mal coberto, para a picareta no chão, para os olhos de Elias. "Meu conselho, amigo", disse ele em voz baixa, "seja lá o que você encontrou aí, tire daqui o mais rápido possível e não volte mais. Essa terra tem memória, e a memória dela não é boa." Depois que os policiais se foram, prometendo fazer uma ronda mais tarde, Elias correu até o carro. Sofia estava chorando, assustada com a chegada da polícia. Ele a abraçou com força, o corpo todo tremendo. "Tá tudo bem, meu amor. Os anjos da guarda chegaram." Ele sabia que precisava sair dali, rápido. Bento e seus homens voltariam, talvez naquela noite, e da próxima vez não haveria polícia. Com um esforço frenético, ele carregou as 5 caixas, uma por uma, para o porta-malas do Chevette. Eram pesadas, desajeitadas. O carro afundou sob o peso. Ele as cobriu com um cobertor velho e sujo. Antes de ir, ele voltou à cocheira uma última vez. Olhou para o buraco na parede. Foi quando notou algo que não tinha visto antes. Colado na parede de terra, no fundo do compartimento, quase se desprendendo, havia um envelope amarelado. Ele o pegou. Dentro, uma chave pequena de cofre de banco e uma carta, uma única folha de papel dobrada com a caligrafia trêmula de um homem velho.
Ele começou a ler ali mesmo, na penumbra da cocheira, enquanto o sol começava a se pôr atrás das serras, pintando o céu de laranja e sangue. E o que estava escrito mudaria tudo, de novo. Naquela noite, já de volta ao seu barraco, Sofia dormindo o sono exausto dos inocentes, Elias não conseguiu fechar os olhos. As 5 caixas estavam escondidas debaixo de sua cama, uma presença maciça e aterrorizante no pequeno cômodo. Toda vez que fechava os olhos, ele via o sorriso de Bento, sentia o peso do ouro em suas mãos. E o medo, um medo frio e profundo, como o ar que saíra do esconderijo. Ele adormeceu por volta das 3 da manhã e mergulhou num pesadelo. Estava de volta à cocheira, mas as paredes estavam se fechando sobre ele. Ele cavava com as mãos, desesperado, tentando alcançar as caixas, mas elas se afastavam, afundando na terra. A risada de Bento ecoava por toda parte. E então o rosto de Ana aparecia na escuridão, triste, sussurrando: "Não era isso, Elias, não era esse o preço." Ele acordou encharcado de suor, o coração querendo saltar pela boca. O tesouro não era uma bênção, era uma maldição, uma que ele precisava quebrar antes que ela o destruísse. A carta do tio Inácio tremia nas mãos de Elias. A caligrafia era a de um homem no fim da vida, fraca, mas carregada de um peso que atravessava o papel. Meu sobrinho Elias, se está lendo isso, é porque me encontrou. Ou melhor, encontrou o que sobrou de mim. Peço perdão por nunca tê-lo procurado. Orgulho e vergonha são correntes pesadas e eu as arrastei por tempo demais. Nos anos 70 e 80, eu negociava com gado, café e ouro. Muito ouro. Parte era legal, mas a maior parte vinha de garimpos clandestinos. Dinheiro sujo que não se podia levar ao banco. Construí um pequeno império nas sombras, comprando terras e mais terras em nome de outros. Laranjas, eles os chamam, gente que me devia favores ou que simplesmente desaparecia depois de assinar o papel. Os contratos de gaveta, os verdadeiros, estão no cofre do banco. A chave está com esta carta. O ouro que encontrou. São 12 quilos. O dinheiro em papel não vale mais nada. As joias, sim, mas o ouro é o coração de tudo. É uma fortuna e é um veneno. Não tem origem legal. Se tentar vender como está, o governo tomará tudo e você irá para a cadeia. Mas há um caminho, a doutora Helena saberá qual. Use essa herança com sabedoria. Não cometa os meus erros. Eu juntei tudo isso e morri sozinho numa casa em ruínas, assombrado pelos homens que enganei e pelos amigos que nunca tive. Não deixe que o dinheiro compre a sua solidão. Cuide bem da sua menina. Inácio. 12 quilos de ouro, contratos de gaveta, laranjas. O mundo de Elias, que já tinha virado de cabeça para baixo, girou mais uma vez. Ele não era apenas o herdeiro de um sítio abandonado, era herdeiro de um fantasma, de uma vida de crimes e segredos, e o veneno, como dizia a carta, agora corria em suas veias. Na manhã seguinte, ele não foi para a pedreira. Pela primeira vez em anos, ele não ouviu o ronco da britadeira ao amanhecer. Em vez disso, ligou para a doutora Helena. Doutora, sou eu, Elias. Encontrei umas coisas no sítio, coisas complicadas. Preciso muito falar com a senhora, pessoalmente. 2 horas depois, ele estava no escritório dela. Um lugar limpo, silencioso, que cheirava a papel e café. Um universo de distância da sua realidade. Ele contou tudo.
a parede, a picaré, as caixas, e por fim, com as mãos suando, tirou de uma mochila surrada um dos lingotes de ouro e o colocou sobre a mesa de mogno polido. O peso do metal fez um baque surdo, definitivo. Doutora Helena, uma mulher de olhar penetrante e cabelos grisalhos, presos num coque severo, examinou o lingote sem tocá-lo. Leu a carta do tio Inácio 2 vezes. Seu rosto profissional não traiu emoção, mas Elias viu uma centelha de algo em seus olhos. Respeito, preocupação? Senhor Elias, disse ela finalmente, tirando os óculos. Seu tio não estava brincando. O senhor está sentado em cima de uma fortuna e de uma bomba relógio. Eu sei, respondeu Elias, a voz um sussurro. O que eu faço? Primeiro, o ouro, começou ela, o tom agora rápido e preciso. Existe um programa de regularização de ativos no exterior, mas também brechas para ativos não declarados internamente, como heranças ocultas. É complexo. Teremos que declarar o ouro como parte da herança, uma descoberta posterior. A Receita Federal vai questionar, investigar. Mas com a carta e o estado da propriedade, podemos argumentar que seu tio era um recluso excêntrico e desconfiado. Teremos que pagar um imposto altíssimo. Cerca de 15 sobre o valor de mercado. Mais multas. Vai ser uma fortuna, mas tornará o restante legal. Elias fez as contas mentalmente. O valor do ouro era astronômico, mesmo depois dos impostos, o que sobraria. Ele não conseguia nem imaginar. E as terras? Perguntou ele. Isso é ainda mais perigoso, admitiu a advogada. Contratos de gaveta são um campo minado jurídico. Teremos que ir ao banco, abrir o cofre e analisar cada um. Depois, entrar com ações de usucapião ou adjudicação compulsória. Vamos ter que encontrar os laranjas ou seus herdeiros. Alguns podem lutar na justiça. Vai levar anos e vai custar caro. Ela fez uma pausa. Meus honorários serão de 20 sobre o valor total recuperado e legalizado. Elias engoliu em seco. Era uma fortuna, mas, sem ela, ele não tinha nada além de uma pilha de metal ilegal e um alvo nas costas. E quanto a eles? Perguntou Elias, referindo-se a Bento e seus homens. Já registrei um boletim de ocorrência detalhado sobre a ameaça e a invasão. O sargento local está de olho neles. Homens como Bento sempre deixam um rastro. É uma questão de tempo até cometerem um erro maior. Por enquanto, o senhor e sua filha não devem voltar para sua casa. Ficarão num hotel discreto. Por minha conta, sua segurança é a prioridade. Os dias seguintes foram um borrão de ansiedade e procedimentos desconhecidos. O primeiro passo foi ir ao banco. Elias, vestindo a melhor roupa que tinha, uma calça jeans desbotada e uma camisa de botão, sentiu-se um impostor no ambiente frio e silencioso do cofre. Acompanhado por doutora Helena e o gerente do banco, ele inseriu a pequena chave na fechadura. O clique metálico pareceu ecoar por todo o prédio. A gaveta de metal deslizou para fora, revelando uma pilha de documentos amarelados pelo tempo. Eram os contratos, 5 deles. Descreviam propriedades rurais vastas, centenas de hectares de terra fértil, compradas por valores irrisórios décadas atrás. E, em cada um, a assinatura trêmula dos laranjas e a assinatura firme de Inácio de Oliveira, o império de papel de um rei solitário. Enquanto doutora Helena iniciava a batalha jurídica, Elias vivia num limbo. Ele e Sofia estavam seguros no hotel, mas ele se sentia um prisioneiro.
olhava para a filha, assistindo a desenhos na TV, e pensava no tio, naquele homem que acumulou tanto e acabou sozinho, o ouro, as terras. Que preço ele pagou por aquilo? Amigos? Família? A própria alma? Uma noite, olhando Sofia dormir, ele sentiu o peso do medalhão de Ana no peito, a promessa, um quintal, terra para pisar. A herança de Inácio podia dar a ela muito mais que isso. Podia dar o mundo, mas que tipo de mundo seria se construído sobre um fundamento de medo e segredos? Ele se lembrou do seu Osvaldo, o vizinho que lhe emprestara os R$ 50. Aquele dinheiro, dado com sacrifício e bondade, parecia mais valioso que todo o ouro escondido debaixo da cama. Na manhã seguinte, Elias foi a um caixa eletrônico, sacou R$ 200 do pouco que a advogada lhe adiantara, colocou no envelope e o deslizou por baixo da porta do vizinho. Sem bilhete, sem nome, um pequeno ato para equilibrar a balança. Semanas se tornaram meses. O processo na Receita Federal foi um inferno de burocracia. Elias teve que vender 3 dos 12 lingotes no mercado regulado, através do escritório, para pagar os impostos e multas que somavam mais de R$ 1 milhão. Ver aquele dinheiro desaparecer doía, mas era o preço da paz. Os 9 lingotes restantes, agora completamente legais, representavam uma riqueza que ele ainda lutava para compreender. As joias foram avaliadas e vendidas a um colecionador. O dinheiro foi usado para cobrir os custos iniciais do processo das terras e garantir o sustento dele e de Sofia. A notícia sobre Bento chegou numa tarde chuvosa. Doutora Helena ligou. Boas notícias, Elias. Bento e seus comparsas foram presos. Não por sua causa diretamente. Foram pegos em flagrante roubando gado de uma fazenda vizinha. O sargento aproveitou e juntou a sua denúncia ao processo. Eles ficarão um bom tempo na cadeia. Elias sentiu um alívio tão profundo que suas pernas fraquejaram. A sombra que o perseguia desde a cocheira finalmente havia se dissipado. 2 anos se passaram. A vida de Elias era outra. Ele não era mais o operador de britadeira. O sítio abandonado do tio Inácio foi vendido por um valor simbólico a um fazendeiro local. Ele não queria mais pisar naquele lugar. Das 5 propriedades dos contratos de gaveta, a equipe de doutora Helena conseguiu reaver 3. As outras 2 se arrastavam em disputas judiciais com supostos herdeiros dos laranjas. Mas as 3 que ele garantiu já eram mais do que suficientes. Eram terras produtivas, arrendadas para agricultores, gerando uma renda estável e honesta. Com o dinheiro do ouro legalizado e das joias, Elias poderia ter se mudado para uma capital, comprado um carro de luxo, vivido de rendimentos pelo resto da vida. Mas o pesadelo na cocheira e a carta do tio o haviam mudado. Ele comprou uma casa simples, mas espaçosa na cidade, com um quintal grande com grama verde e uma mangueira frondosa, onde Sofia, agora com 9 anos, corria e brincava com um cachorro vira-lata que eles adotaram. Ele cumpriu sua promessa, mas ele não parou por aí. Lembrou-se dos seus antigos colegas na pedreira, dos homens cobertos de pó vermelho que arriscavam a saúde por um salário de miséria. Lembrou-se das viagens perigosas na carroceria de caminhões velhos. Com uma parte do dinheiro, ele abriu uma pequena empresa de transporte. Comprou 2 vans novas e contratou 2 motoristas, oferecendo um transporte seguro e digno
para os trabalhadores da pedreira, por um preço justo. Ele não precisava do lucro, mas precisava daquele propósito. Às vezes, ele mesmo dirigia uma das vans, antes do sol nascer. Sentia o olhar confuso dos antigos colegas, o herdeiro, o milionário, mas quando eles viam que ele ainda tinha poeira debaixo das unhas, que a mão que ele estendia era a mesma mão calejada de antes, eles entendiam. Num domingo à tarde, sentado na varanda de sua casa nova, vendo Sofia balançar na rede, ele sentiu uma paz que não conhecia. Não era a euforia da riqueza, mas a tranquilidade de quem encontrou seu lugar. A herança de Inácio não era apenas o ouro e as terras, era a lição. A lição de que a verdadeira fortuna não é o que se acumula, mas o que se constrói e se compartilha. Sofia parou de balançar e olhou para ele com seus olhos grandes. Papai, se a gente perdesse tudo isso amanhã, você ia ficar triste? Elias sorriu, um sorriso genuíno que vinha de dentro. Ele tocou o medalhão de Ana por cima da camisa limpa. Não, meu amor, respondeu ele. Eu ia acordar cedo, pegar a van e começar tudo de novo, porque o que a gente tem de verdade não está no banco, está aqui. Ele abriu os braços e Sofia correu para eles. Aquele abraço era o único tesouro que importava, a única herança que ninguém jamais poderia lhe tirar.